Fala galera, estamos ao vivo em mais um Pod7, hoje com um episódio mais que especial, recebendo um grande homem, uma grande referência aqui para o nosso estado, uma pessoa que estou muito feliz em receber, meu amigo Felipe Mussalem. Gostei da apresentação. Seja bem-vindo! Já comecei aqui derrubando o Não, microfone. além de ao vivo aqui é desse jeito, aqui é dessa Ô, forma. louco, meu. Olha só aqui. Quando Rapaz. eu disse que eu ia receber Felipe, nosso amigo Gustavo Henrique já mandou. Gustavo, então manda aí pra ele aqui, é um Royce. Rapaz, todo Gustavo é gente boa assim, é? Manda um Royce especial pra ele. Pô, massa, A cara. gente vai degustar esse sanduíche top. Só no final? Amigo. Só no finalzinho. Então a gente espera. Meu amigo, eu queria saber um pouquinho sobre tuas raízes, sobre tua infância, sobre tua família. Lá mesmo no início, tem uma palavra na Bíblia que eu acho interessante. Quero me trazer à memória aquilo que me dá esperança. Quando a gente traz à memória coisas boas do passado, a gente traz uma gratidão para o nosso coração. Então, Legal, cara. traz pra gente aqui memórias legais que talvez você nunca contou pra ninguém, coisas inéditas do Felipe Mussalem. Eu acho que é a primeira vez que me perguntam isso, sabe? Porque geralmente quando eu participo de momentos como esse, a gente fala sobre negócios, a gente fala sobre um monte de coisa, mindset, a gente fala sobre um monte de coisa. Mas Já vamos falar sobre mindset. Mas é a primeira vez que massa. falam sobre isso. Cara, eu sou de família pernambucana, minha mãe é pernambucana arretada, meu pai pernambucano, meu pai já morreu, tem 22 anos já que ele morreu. E nós viemos para cá, nós somos todos pernambucanos, nós somos 4 filhos, todos homens. E minha mãe, professora, meu pai fazia qualquer negócio, era um cara bom de negócio, mas não teve estudo. E aí eles vieram para cá, para São Luís, tentar a vida. Recife não estava fácil. Família humilde, razoavelmente. Cara, razoável, classe média baixa, né? Mãe professora, pai. A gente não teve problemas financeiros, assim, a gente sempre foi muito apertado financeiramente, mas os meus avós tinham grana, né? Mas aí meu pai casou com minha mãe e aí eles foram tocar a vida deles, uma vida relativamente simples, né? Porque aí rompeu o cordão umbilical dos pais e foram tocar a vida. Minha mãe professora, meu pai fazia de um tudo, e aí mamãe tentou montar uma escola em Recife, aí, sem sucesso. Tentou montar outra, sem sucesso. Foi quando eles receberam um convite para vir para São Luís. Então eu não lembro, eu vim para cá com 4 anos. Eu não lembro muito de Recife. Agora já aqui em São Luís, sim, a gente cresceu aqui no bairro do Anil. Sim. E foi aqui que minha mãe e meu pai montaram um negócio próspero, que já tem 37 anos. 37, a nossa primeira unidade escolar tem 37. A gente cresceu dentro de escola. Então, talvez a parte boa dessa memória que tu quer resgatar aqui minha é que, cara, eu só sei fazer isso enquanto empresa. Eu entendo de muita coisa, eu converso sobre qualquer coisa que tu quiser aqui comigo. Mas o que eu entendo é de escola, porque a gente cresceu dentro da escola. Uma lembrança muito legal que eu tenho é que os meus pais, eles montaram a nossa primeira escola. Sim. E meu pai era o eletricista, o pintor, tudo dentro da escola, o jardineiro. E sábado e domingo a escola funcionava de segunda a sexta. Sábado e domingo ele ia para dentro da escola fazer os reparos. Sábado e domingo ele ia para dentro da escola e não tinha com quem deixar os filhos. Então a gente ia todo mundo para a escola. Então a gente brincava, tomava banho de piscina, subia nas árvores, enquanto meu pai estava pintando, estava corrigindo. Tu e quantos irmãos? Uma elétrica, nós somos 4. Sim. Eu e mais 3. Todos homens, eu sou o terceiro. Sim. E aí eu lembro muito disso, da gente viver, da gente respirar a escola. Sim. Quando a gente já estava adolescente, 4 homens, a minha mãe sentia a necessidade de ter uma filha mulher. E aí nós adotamos, minha mãe adotou uma criança, hoje ela está com 32 anos. Sim. E ela adotou uma criança, então hoje nós somos 5 irmãos, mas a nossa vida girou em torno da escola. Minha irmã, ela ia pro berço, tinha um berço na sala da minha mãe, porque não tinha com quem deixar em casa, né? Minha mãe não tinha empregada, ela fazia comida para a semana e congelava. Então eu lembro muito disso, e talvez isso tenha solidificado muito a convivência da família. Nós somos uma família árabe, né, muito grande, muito zoadenta, muito nuclear. Então eu não sou um cara de muitos amigos, eu saio para casa dos meus irmãos, eu saio para casa da minha mãe,
eu vivo, assim, a gente vive nesse núcleo. Eu tenho muitos conhecidos porque o meu trabalho exige isso. Sim, sim. Mas amigos, assim, de você sair para tomar uma cerveja, para comer alguma coisa, são meus irmãos. E eu acho que isso solidificou muito a minha vida empresarial, porque a gente viveu dentro da empresa. Eu tive 2 grandes exemplos de empreendedores dentro de casa. E isso acabou que, de certa forma, moldou muito, muito a gente. E tua família representa pra ti? Tua família base, teu pai, tua mãe, teus irmãos? Cara, depois que eu constituí a minha família, né? Porque hoje eu diferencio Sim, muito parentela, família. Pois é, a gente tem uma família grande, como eu falei ainda há pouco, né? Assim, eu acho que a característica família árabe, eu tenho um irmão que tem 4 filhos, eu tenho um irmão que tem 3 filhas. Então, se a gente junta todo mundo, no Natal a gente junta todo mundo, são 24 pessoas só no meu núcleo familiar. Sim. Mas eu entendo que família é a que eu constituí. Sim, eu também entendo. É eu, minha mulher e meus filhos, né? Meus filhos não moram mais em casa, mas a gente tem uma conexão que eu aprendi em casa. Mas a minha mãe talvez tenha sido muito sábia quando ela deixou cada filho casar. Ela não é uma sogra que vive na casa dos filhos. Isso é importante, né, Felipe? Ela não é uma sogra que vive na nossa casa. Mas a gente... Então, assim, eu tenho a minha base de vida, né? Minha família, a Bruna, Luiz Felipe, Luiz Eduardo. Mas a nossa relação familiar com meus irmãos, minhas cunhadas e meus sobrinhos ainda é também uma relação muito próxima. Muito, muito próxima, e eu acho legal isso. Aquela questão que tu falou de cortar um cordão umbilical, a gente fala muito isso na área cristã, que quando o filho vai se juntar com sua família, ele precisa cortar esse cordão umbilical até para que você possa realmente crescer em todos os aspectos. Como é que tu vê isso? Tu falou isso no início, que tua família é a base, quando saiu de Pernambuco, cordão umbilical. O que é que eu percebo hoje? E isso atrapalha muito os jovens, quando eles estão muito ligados aos pais e não querem realmente viver como protagonista da sua vida, isso acaba atrapalhando. Qual é a tua visão com relação a isso? Apesar de ser cristão, eu não frequento nem domino nenhuma religião. Sim, sim. Mas eu entendo disso de uma maneira mais parental. Sim. Minha mulher é psicóloga. Perfeito. Especialista em psicologia parental. Então, assim, o job dela é família. Legal. É família, é orientação parental para esse momento, para autonomia. Minha mãe é uma educadora montessoriana. Então, a educação montessoriana, ela prevê essa independência. Ela trabalha isso. É educação montessoriana. Montessoriana. A nossa escola é uma escola montessoriana. A nossa primeira escola, a Santa Fé. Cara, que legal. Aqui em São Luís existem 4 escolas montessorianas que perpetuam e que trabalham com a educação. O que é uma escola montessoriana? Pronto. Maria Montessori foi uma educadora. Maria Montessori é uma educadora italiana que criou um método de ensino pautado na autonomia. Então, ela trabalha desde muito cedo a autonomia da criança. Então, a criança nas nossas escolas de 2 anos, ela já carrega a mochila dela. Cara, legal. Cara. Ela já vai para a sala sozinha. Ela é incentivada a fazer a sua mochila sozinha. A nossa escola, ela tem salas ambientes. Então, um aluno pequenininho de 2, 3, 4 anos, ele tem a sala de educação cósmica, ele tem a sala de vida prática. Na sala de vida prática, ele aprende a passar roupa, lavar roupa, a se maquiar na penteadeira. Ele aprende tem uma cama, que ele aprende a arrumar a cama. Então, a educação montessoriana é uma educação pautada na autonomia. Aí, voltando, porque a gente estava falando... São assuntos da vida prática, da vida adulta. Assuntos e temas de trabalhar a autonomia da criança, para que quando ela chegue lá na alfabetização ou no primeiro ano, enfim, na vida dela, ela saiba ter autonomia para estudar, ela saiba ter autonomia para gerir sua vida. Só para te ter uma ideia, na nossa unidade da Santa Fé, que é a escola montessoriana, a gente sempre teve agenda física. Tipo, o aluno vê lá tarefa de casa, aí ele tem que anotar, tarefa de casa. E anotar e levar para casa para fazer. Perfeito. E aí, num determinado momento da tecnologia, nós quisemos mudar para a agenda digital, aonde o professor digita e o pai abre o aplicativo e vê quais são os conteúdos do filho dele. Aí faz a tarefa de casa. Aí minha mãe disse não,
porque isso tira a autonomia da criança. Eu quero que a criança tenha autonomia para fazer a sua própria agenda, para que quando chegar em casa ela saiba fazer a sua tarefa. Cara, que fantástico. Então, tem uma pegada muito diferente na educação montessoriana. Então, eu estou te falando por duas vertentes. A primeira é a educação montessoriana que nós fomos criados, então a gente sempre foi criado para ter essa autonomia, para ter essa... Eu acho que autonomia é a melhor palavra. Sim. E dentro da minha casa, com os meus filhos, além de educação montessoriana, que eu sou montessoriano, a minha mulher, por ser psicóloga parental, a gente sempre, desde que os meninos nasceram, a gente sempre incentivou a autonomia deles. E eles saíram de casa muito cedo. Meus filhos saíram de casa com 15 anos para fazer um high school fora, nos Estados Unidos. E o meu mais velho foi para os Estados Unidos, voltou e foi fazer faculdade no Canadá. E se virou Com tranquilo. 18 anos ele estava fora de casa, ele tem 23, então ele já tem 5 anos fora de casa. Essa é a mesma pegada que os americanos fazem muito, né, com os filhos. Mas aí é uma criação completamente... O pessoal eu li também sobre o povo judeu também faz muito isso, de dar independência pro seu filho. Com Isso 16 ajuda anos, ele. com 16 anos, uma criança dos Estados Unidos sai de casa. Cara, isso é fã. Sai de casa. Então, o meu mais velho fez isso, né? Como que fica o coração do pai? Dói, a mãe chora. O primeiro dia que meu filho saiu de casa, parecia que ele tinha morrido. Assim, eu chorei o dia todo. Cara, eu não consigo nem Mas- tirar o meu da cama da gente, porque pra ir pro berço dele. Mas vai chegar a hora que tu já Dói. vai conseguir fazer isso. Entendeu? Porque é um misto, assim, entre apego, né? Nós somos Sim. muito brasileiro, tem essa característica. E uma canadense, uma vez que eu trouxe para minha casa, uma Sim, filha sim. canadense, ela me disse que o brasileiro, ele era conhecido lá fora por ser um pai helicóptero. O helicóptero, ele fica em cima. Fica em cima o tempo Caraca. todo, né? E aí isso dificulta a autonomia. E aí o meu filho mais novo, só terminando de falar, Muito bom, viu? o meu filho mais novo saiu para fazer o high school, terminou o high school fora. Aí quando voltou, ele só fez uma conexão em São Luís e foi para São Paulo. E está em São Paulo já há 3 anos, estudando, morando sozinho, lavando, Sim. passando, cozinhando, levando a vida dele, com a namorada dele e construindo massa. a vida dele. Faz falta. Saíram de casa muito cedo. Saudade. Só que eu acho que assim, a gente terminou a criação deles no que a gente podia dar para eles. O resto o mundo vai ensinar, que é natural que isso aconteça, né? Então hoje meu filho trabalha numa grande corporação, em São Paulo, e o que eu não consegui ensinar para ele de profissão, de trabalho, a empresa lá está ensinando, sabe? Mas a gente é muito tranquilo com isso. E hoje a gente percebe, eu como educador, eu sou pedagogo de Sim. formação, Sim. também sou administrador de empresas, mas enquanto dono de escola, enquanto esposo de uma psicóloga, Sim. a gente vê que os filhos, eles suprem muito a carência do pai e da mãe, e essa necessidade que a gente tem de estar perto, e essa necessidade de super proteger que a gente tem, tá fazendo um monte de retardado aí, cara. Sim. É uma geração de Putz, retardados. Cara, retardados no sentido de devagar mesmo. Sim, no às sentido vezes de não saber passar por uma adultos dificuldade. disfuncionais, adultos que, como você falou, achei bem interessante a forma de ensino da tua escola, porque às vezes a gente vê um aluno que, um jovem adulto mesmo, morando com os pais, que não sabe passar a camisa, que não sabe fritar um ovo, que não sabe fazer nada, acorda tarde, dorme tarde, é só em videogame. Aí quando casa, passa por dificuldade. E é o mesmo jovem que vai escutar um não da namorada, infelizmente vai se suicidar. Cara, isso é louco. Que vai brigar com a esposa e vai se separar. Porque aquilo que ele não sabe lidar é lidar com frustração, lidar com não, lidar com a dificuldade. Vai correr da dificuldade, né? Então, se está na casa dos pais é porque está correndo da dificuldade do mundo. Se, Tem sabe, uma visão muito parecida com a não tua. quer escutar não. E aí eu vou te dizer uma coisa. Hoje, aluno não dá mais trabalho. Quem dá trabalho é pai e mãe. Fala mais sobre isso. Aluno não dá trabalho. Na nossa época, se eu tirava uma nota baixa, eu levava uma surra daquelas. Hoje, se um aluno nosso tira nota baixa, o pai vem tirar satisfação. Para saber por que o filho dele tirou nota baixa. Pronto, tá aí, tá explicado. Eu reprovo um aluno,
e o pai ameaça processar a escola porque a gente está reprovando o filho dele. Caramba, que loucura. É isso que a gente convive hoje nas escolas. E não é privilégio meu, não. É privilégio, não. É generalizado. É o problema hoje que as escolas enfrentam. Pai e mãe. Falou muito sobre a questão da educação, que é a área que tu atua. Uma visão mais particular. Como é que tu vê a educação a nível Brasil? Como é que tu vê a educação que as escolas levam para os jovens brasileiros, para os jovens maranhenses, de uma forma geral, de um contexto mais macro? Eu acho assim, Gustavo. A gente tem uma educação generalista. O nosso aluno, ele precisa aprender tudo para passar no vestibular. Então, ele não é respeitado, mas isso é um modelo, né? E todas as escolas têm que seguir o modelo. Ele não é respeitado na sua particularidade, na sua vocação. Então, tem a galera de humanas, tem a galera de ciências. Mas a nossa educação, ela não respeita a galera de humanas. E a galera de humanas tem que aprender física, química, biologia e matemática. A galera das ciências exatas não é respeitada porque ela tem que aprender história, geografia, sabe? Então, a nossa educação é generalista. Aí eu vou comparar com educações que eu admiro. Sim. Meus filhos terminaram, o meu filho mais novo terminou high school nos Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos, ele tinha 4 disciplinas obrigatórias: matemática, inglês, história, esqueci a outra, acho que era ciências. Sendo que dessas 4 obrigatórias, ele escolhia o nível que ele queria aprender. Legal. Ele poderia escolher contabilidade. Cara, na escola dele tinha 200 disciplinas para ele escolher. Na matemática, ele podia ir para álgebra, ele podia ir para contabilidade. Ele poderia escolher nessas 4 já obrigatórias. Determinando, poxa, eu quero ser um empresário, então eu vou escolher essa aqui que faz mais sentido para minha vida. Isso sem contar com as 4 optativas. Porque ele ainda poderia, dentre dessas 200, escolher. A cada 6 meses, ele poderia trocar a escolha dele. Então, o meu filho mais velho, ele fez teatro, psicologia. Ele fez teatro, psicologia, religião. A disciplina All Religions. Todas as religiões. Ele aprendeu de todas. Fantástico. Ele fez culinária. Aí, no outro semestre, ele fez jornalismo. Aí, ele repetiu religião. Ele fez 4 obrigatórias e 4 optativas. A optativa foi o que ele fez como profissão, jornalismo. Ele construiu o jornal dentro da escola, ele fazia parte do rádio da escola e ele optou em fazer jornalismo porque ele descobriu aquela habilidade dele. Caramba. Mas ele só pôde descobrir porque ele diversificou o currículo. O meu filho mais novo fez empreendedorismo, fora as obrigatórias. Sim. Ele fez empreendedorismo, contabilidade, fez teatro, e optou em fazer administração de empresas como profissão. Sim. Mas isso foi possível porque ele diversificou o currículo dele. O nosso currículo não é diversificado. O nosso currículo é obrigatório. Aí alguém que está assistindo a gente pode dizer assim, mas o governo federal criou os itinerários formativos do ensino médio. Quando você chega no ensino médio, você pode direcionar um aprendizado complementar para uma área. Mas o obrigatório continua sendo obrigatório. Então, você continua investindo tempo, estudo, dinheiro, estresse para aprender física, química, biologia e matemática, sendo que eu sou da galera de humanas. Então, a nossa educação ainda tem que evoluir muito para a perspectiva de um currículo diversificado. No governo passado, foi dado início a essa transição. Sim. Para a criação dos itinerários formativos. Então, o Ministério tirou 400 horas do currículo obrigatório. Perfeito. E direcionou para o optativo. Aí veio o novo governo agora e trouxe de volta. Então, fica essa confusão. O novo ensino médio já não é mais novo, porque já tem um mais novo que ele. E os nossos alunos continuam sendo obrigados a fazer um Enem de 90 questões. Sei lá, medindo o quê? A impressão que eu tenho, queria saber a tua opinião, é que muitos estudantes que são muito bons, que se destacam na escola, no ensino médio, que até se destacam no curso de formação, na academia, na faculdade, alguns não têm noção da vida adulta e são os melhores, são os top 5 da escola, da faculdade, mas quando saem, se deparam com o mercado de trabalho, fracassam. Porque o mercado não é por conhecimento, é por habilidade, é por comportamento.
Pode ser que esse currículo aí seja maravilhoso para tu entrar na empresa. Mas o que vai te fazer sair da empresa é o comportamento. Então, o mercado, ele liga para comportamento empreendedor, comportamento de resolver problemas, de se relacionar com as pessoas. Conhecimento a gente trabalha, cara. Sim. Conhecimento a gente adquire. Então, não é condição para você estar no mercado. O que hoje é condição para estar no mercado é habilidade. Inclusive, tem processos seletivos aí que nem estão mais olhando para currículo. Eles vão olhar para o currículo depois da dinâmica de grupo, depois da entrevista do cara. Porque é comportamento que a gente está procurando no mercado. Conhecimento é importante? Claro, sempre vai ser, a gente precisa. Mas não é prioritário para o mercado. Eu não vejo. Sempre com esse mesmo pensamento. A educação, ela precisa ter essa reformulação e o jovem, ele precisa entender alguns conceitos que talvez na escola e na faculdade eles não ensinam. Por exemplo, tu falou do teatro. O teatro que me ensinou quando eu tinha 14 anos a hoje vender, por exemplo, falar, conseguir fazer bons networks, por exemplo. Palestrar, por quê? Porque lá atrás eu entrei no teatro, não sabia nem o que era falar e aprendi. Então, são conceitos que às vezes a gente não dá tanta ênfase e lá na frente faz todo sentido. Porque aquela atividade, ela desenvolveu um novo comportamento contigo, né? Então, um comportamento de vencer barreira, um comportamento de ir mesmo com medo, de ter coragem, né? Porque não é sobre não ter medo, né? Não é sobre não ficar nervoso. É sobre fazer mesmo com medo. E é isso que o mercado pede das pessoas. O Empretec, que é um curso mundial da ONU, ele trabalha comportamentos empreendedores. Nenhum dos comportamentos é conhecimento. Então, você tem que buscar informação sobre o seu negócio. É um comportamento, é buscar a informação. Então, você tem que correr riscos calculados. Correr risco é um comportamento. Então, é o comportamento que o mercado busca. Ele não vai buscar o cara que tirou 10 em todas as disciplinas. Não vai. Show de bola. Entrando agora no assunto corporativo, associativismo, no mundo associativista. Minha realização de vida. Isso, eu vi que você já entrou para esse mundo e isso te abriu várias portas, isso te amadureceu bastante, a gente conversou muito sobre isso nos bastidores, inclusive lá de Rosário, após nossa conversa, eu me associei agora lá de Rosário, vou me associar aqui também na AGE, Sério? após essa conversa, porque eu vi legal. que realmente faz total sentido. Na nossa conversa eu entendi isso, mas me explica um pouquinho o que te levou para esse mundo do associativismo, lá no início, nas primeiras que tu entrou até agora atual, enquanto Cara, a tua trajetória. Desde que o mundo é mundo, que o homem se junta para ser mais forte. Perfeito. Então, ele caçava com as tribos, porque sozinho o bicho pegava ele. Mas eu não conheci o associativismo até 2009, né? Eu conheci o associativismo porque eu era de uma empresa familiar e eu tinha uma vontade muito grande de ser de família empresária. Consegue entender a diferença? Eu era de uma empresa familiar, uma empresa e que a família estava dentro e tinha ingerência familiar dentro da empresa. Entendi. Até o momento em que eu queria transformar a minha família numa família empresária. Entendi, numa família que existe, que é sólida, que é unida, mas que a empresa é empresa, né? Então, nessa trajetória isso em 2009, tu... 2009. Poxa, eu quero iniciar essa Cara, jornada. eu estava dirigindo, eu olhei um outdoor. Empresa familiar. Desafios e oportunidades. Era um evento. E assinava a Associação dos Jovens Empresários. Aí eu disse, olha, eu vou lá nesse evento porque eu quero transformar a minha empresa familiar numa família empresária. E aí eu fui no evento e levei meus irmãos para assistir o evento. Sim. E aí eu me lembro bem que hoje, que são grandes amigos meus, mas na época não eram, né? Rafael Sombra, do Foto Sombra, Sim. com o pai, Sérgio Sombra. Fabrício do iLib, da Água Mineral Lençóis Maranhenses, Sim. com o irmão. Sim. E eles estavam falando sobre desafios que eles tinham na empresa familiar. E muito daqueles desafios era o que eu vivia na minha. Então, assim, mãe teimosa, quem não tem, irmão que não contribui, que todo mundo tem, né? Enfim. E eu tinha na minha. E aí, depois que eu saí daquele evento, eu fiquei com vontade de conviver mais com aquela galera.
Porque eles estavam palestrando, mas tinha um backstage muito grande de associados, de voluntários daquele projeto. Perfeito. E eu disse assim, pô, eu quero conviver mais com essa galera. E aí comecei a conviver, me filiei, me associei, comecei a contribuir com os projetos. 2009, 2010, 11, em 12 eu virei presidente. Da AGE. Da AGE. Foi uma caminhada muito curta, mas eu certamente me destaquei porque eu gostei muito daquilo. Eu vi que aquilo era a minha realização enquanto homem. Eu gostava muito do que eu fazia. Sim. Eu estudava. Eu gostava do meu trabalho, mas aquela realização pessoal eu descobri naquele negócio. Perfeito. E aí em 2012 eu virei presidente dela. Então, 2012 a 2014 eu fui presidente da AGE. 2014 a 2016 eu fui da diretoria da CONAGE, porque a CONAGE é a Confederação Nacional dos Jovens Empresários, fica em Brasília. Sim. Eu fui da diretoria, cheguei a liderar um projeto de empreendedorismo na escola, sim, que chegou a ter 200 mil alunos no Perfeito. Brasil. E aí, em 2016, eu fui convidado pela então presidente da Associação Comercial do Maranhão, a Luzia Rezende, sim, a ser o sucessor dela. Então, assim, no meio associativista, você é escolhido. E eu fui escolhido em toda essa trajetória. Existe um filme, independente de religião, sim, sim, que é um filme muito bom, é o Conclave. Não sei se tu assistiu. O Conclave, que fala da escolha do Papa. Sim. É um filme que concorreu ao Oscar. É um filme fantástico para você entender os bastidores da política. Perfeito. Quem é católico acredita que a escolha do Papa seja feita por oração e a unção divina, né? Eu não acredito nisso. Eu acredito que existe articulação, com certeza. Porque existe um voto. Se existe um voto, existe articulação. Com certeza. Então, o filme mostra isso. Mas lembrando, para quem está assistindo, é um filme, é sim, ficção. Mas no filme, tem uma hora que um cara é escolhido para gerir o conclave, um cardeal. E ele é o manda-chuva da eleição. Sim. Aí ele recebe um outro cardeal que diz assim, padre, fulano quer ser papa. Aí ele diz assim, então ele não pode ser. Ele quer ser, então ele não vai ser. Porque a primeira coisa para você querer ser o papa no filme é você... o primeiro indício de que você não pode ser é você querer ser. Você tem que ser escolhido pelas pessoas. E eu acredito muito nisso no associativismo. Eu estava na AGE quando eu fui escolhido para ser o presidente. O presidente que me antecedeu, o Rafael Sombra, me chamou numa conversa e disse, tu quer ser? Porque o grupo está aqui coeso e ele quer ser liderado por ti. E a mesma coisa aconteceu na associação comercial. A minha antecessora, Luzia, me chamou e disse, presidente, quer dizer, porque nesse mundo, depois que você é presidente, todo mundo te chama de presidente, né? Eu não era presidente, mas ela me chamou e disse, presidente, o nosso grupo está aqui, meu mandato está acabando e a gente quer saber se tu tem interesse em suceder. Legal. E eu aceitei o desafio e fui presidente da Associação Comercial. A associação comercial mais antiga do estado, perfeito, a terceira mais antiga do Brasil. Nós fizemos esse ano 171 anos. Nós fomos fundados por portugueses no pós-colônia e uma casa histórica, centenária, com uma contribuição gigantesca para a sociedade maranhense. E eu fui o 52º presidente, o terceiro mais jovem da história dela. Eu fui presidente com 36 anos. Eu aceitei o desafio. E aí fui presidente dela 3 anos e fui vice-presidente da Federação das Associações Comerciais, que hoje eu sou o presidente. Sim, eu fui da FAEM, isso. Federação das Associações, porque o sistema associativista, ele é federativo. Nós temos as associações das cidades, e aqui no Maranhão nós temos cerca de 30 associações, e nós temos a Federação Estadual, que congrega todo esse estado. Eu sou o atual presidente. E nós temos em Brasília a Confederação Nacional. Então, existe aí uma hierarquia, existe uma luta pela classe. Então, a cidade ela está lutando lá, Rosário. Sim, a associação comercial está lutando lá com o poder público, por mais oportunidade, por menos impostos, enfim.
eu estou aqui lutando a nível estadual e em Brasília nós temos os nossos pares lutando a nível Perfeito. federal. Então hoje, atualmente, assim, é uma trajetória muito rápida, porque eu tenho 12 anos nessa vida Sim. e eu não tenho mais, assim, almejo mais nada nessa área de associativismo, porque eu já contribuí muito com diversas entidades e hoje eu sou o presidente da Federação Estadual. 12 anos, então nós temos aqui um Felipe antes das associações e o Felipe depois. Se tu Totalmente. fosse classificar 3 coisas que tu aprendeu, que hoje tu diz, Gustavo, eu me tornei uma pessoa melhor nesses 3 aspectos após esse associativismo. Até porque tu me convenceu em poucas palavras, tu não me disse, vai lá, cara, te inscreve, não. Mas pelos testemunhos, pela nossa conversa e conversas rápidas, eu disse, cara, faz sentido pra mim. Eu sou um cara que tô começando agora, eu acho que eu vou entrar nessa. 3 coisas, eu vou falar da primeira, que é pessoal. Perfeito. Eu sempre quis ser um businessman, Sim. certo? Eu estudei muito, eu Sim. fiz 2 graduações, 2 pós, fiz curso de PNL, coach, cara, autodesenvolvimento, desenvolvimento pessoal, assim, nas carradas. Tu sempre buscou, sempre No teve esse Brasil, foco. fora do Brasil, então, porra, só um curso dentro dos bastidores da Disney eu já fiz 4 vezes. Caraca, isso é muito massa, viu? Sabe? Conheço os bastidores, sou estudioso de Walt Disney. A questão do atendimento, então. As chaves de gestão, Sei. a nossa empresa tem as chaves de Walt Disney. Então eu sou fã, assim, de estudar. Na verdade, de estar em sala de aula, eu gosto muito. Então eu me qualifiquei muito. E eu sempre quis ser um businessman, um cara que viaja a trabalho, um cara importante para a sociedade. Isso aí é pessoal. Massa. E eu me tornei o businessman que eu queria sendo presidente de associação, porque eu assumi um status de representar uma classe e essa classe precisava da minha postura, precisava da minha entrevista, precisava do meu projeto, precisava da minha força de aglutinar pessoas. Então, eu me tornei o businessman que eu queria no associativismo. Então, isso me deu uma realização pessoal muito grande. Essa é a pessoal. A profissional, eu vou te falar 2, né? Porque tu me pediu 3. Vou te falar 2. A primeira, antigamente, o nosso pai, ele acreditava que só trabalhar dava dinheiro. E aí ele trabalhava 24 horas por dia, 7 dias por semana. Hoje, no mundo conectado que a gente tem, no mundo diverso, no mundo onde a gente tem tanta informação, a gente precisa parar um pouco de trabalhar. Perfeito. E sair da empresa para ver as oportunidades acontecendo. Perfeito. Então, o segundo que me motiva muito é fazer conexões, é conhecer pessoas, é ver oportunidades, é saber o que os outros estão fazendo, é ver o mundo. Então, esse é o segundo ponto que É o faz. networking. É o networking, Puro suco é você networking. conhecer pessoas e saber das oportunidades. Você nem precisa aproveitar todas as oportunidades, porque são muitas. Mas hoje eu já estou sabendo, cara, que eu conheci um cara que trabalha numa universidade e que está a fim de capacitar mão de obra e de repente eu posso fazer um curso de capacitação de mão de obra em uma das minhas escolas. Então, é o repertório que o empresário precisa ter. Perfeito. E o terceiro é o senso de contribuição para o mundo. Isso é muito legal. Tem gente que contribui na igreja, Legal. tem gente que contribui doando cesta básica, tem gente que contribui doando esmola. Tem diversos tipos de você se sentir conectado com o mundo. É aquela sensação de pertencimento, espiritualidade, né? Porque quando a gente fala de espiritualidade, tem nada a ver com religião. Sim. Tem a ver mesmo com esse senso de conexão. E eu me sinto extremamente conectado quando eu sirvo para a sociedade, quando eu faço um projeto legal que capacita pessoas, quando eu consigo desenrolar um problema de uma empresa. Então, eu, enquanto presidente da federação, eu acabei de fazer um evento em Trizidela do Vale de reforma tributária. Então, eu ser o elo de conexão desse conhecimento, aonde eu fui lá no Conselho Regional de Contabilidade e disse, me arruma um palestrante bom de reforma tributária? Aí o conselho disse, está aqui, gratuito. Aí eu, cara, vai lá em Trizidela do Vale e capacita esses empresários. E ver que essa engenharia funcionou legal e que deixou uma receita financeira para a associação comercial, eu me sinto muito, muito legal. É muito legal você saber que você contribuiu.
E chega um momento que essa contribuição ela tem um limite, que a gente não pode fazer mais a não ser pela política. E aí é por isso que eu aceitei o desafio de ser secretário municipal. Porque chegou num momento que eu disse assim, cara, eu quero contribuir com mais e mais pessoas. Essa pauta a gente já vai entrar, mas assim, tem alguns pontos que eu acho bem interessante em ti e eu quero perguntar. O primeiro é a questão da humildade, porque eu percebo que a humildade, a simplicidade que tu tem de crescer, mas a simplicidade de olhar nos olhos das pessoas, onde tu passa, de falar com as pessoas de igual forma. Isso tu vem de berço, vem da tua família, ou tu foi, de fato, construindo esse perfil desse homem humilde, desse homem simples, desse homem meio que povão, carismático que tu és? Cara, minha mãe é assim. Minha mãe é assim. Minha mãe é muito popular. Sim. Fala muita bobagem e a galera adora, sabe? Ela é muito popular e ela é muito idolatrada por todos. Sim. E eu acho que eu assumi muito essa característica dela, de ser falante, falador, comunicativo, Sim. de olhar no olho. Eu acho que isso é muito legal. Agora, o lance da humildade, Sim. ele tem muito a ver com o legado que a gente quer deixar, que eu quero. Porque os cargos, eles vão passar. Eu não quero ser presidente profissional, como eu tenho vários colegas presidentes profissionais, sabe, que largaram tudo e vivem há 20 anos sendo presidente de entidade. Eu não quero isso. Uma fase que eu tu quero quer dar a contribuição e eu vou sair de cena. E quando eu sair de cena, o que é que vai ficar? O mínimo que eu quero deixar é saudade. deixar um legado, né? Um mínimo, sabe? Em 170 anos de história, eu fui o único presidente da associação comercial que não se reelegeu. Eu sou contra a reeleição em qualquer esfera. Legal. Eu fiz uma mudança estatutária e hoje na associação comercial não pode se reeleger. Porque eu acho que a gente tem que dar contribuição e tem que dar a vez para outro. Porque tem muita gente boa para trabalhar. E aí eu tinha muito medo que as entidades, que a associação comercial ou qualquer outra entidade que eu esteja à frente, que ela seja olhada pela sociedade como outros pares são olhados. Que tem presidente há 20 anos, que tem presidente há 39 anos. Eu não queria isso. Então, eu acho assim, que como é temporário, é passageiro, quando a gente sair, a gente tem que deixar alguma coisa. Sim. E a gente vai deixar, é isso. É olhando no olho, é sendo confiável, sendo confiante, é tendo uma mensagem legal. E isso motiva as pessoas a fazerem aquilo que eu acredito que seja bom, sabe? Então acho que é um conjunto dessas duas coisas. Eu herdei muita coisa da minha mãe, de falar e tal, e precisei me moldar para isso, naturalmente. Mas eu acho que nos lugares que eu já saí, eu deixei um legado legal. Outro ponto que eu acho interessante, antes de nós adentrarmos nessa área política, oratória, porque eu percebo que tu tem uma oratória muito boa. Eu queria saber se... Neemias Bandeira. Como foi essa construção? E também queria que tu me falasse um pouco sobre o teu curso de coach, de PNL, o que isso te ajudou e te ajuda hoje na tua carreira profissional como empresário. Cara, eu fiz curso de oratória no Senac. Tinha quantos anos, né? Eu já era empresário, meu pai já tinha falecido, eu já estava na frente dos negócios, sei lá, 25, 30, eu não sei direito, mas o único curso que tinha na época, não tinha Instagram, não tinha nada, era Senac. Aí eu fiz um curso de Senac com o Marcos Soares, cara, um cara fantástico, que me ensinou muita técnica legal. Muita técnica legal de você se livrar de muletas, de você não falar né, essas coisas que a gente acaba se agarrando na oratória. E o segundo módulo foi com Neemias Bandeira, que se tornou muito meu amigo no futuro. Hoje em dia é muito meu amigo. É pastor e prega, e tem uma oratória assim, muito legal, e ele foi meu professor. Mas o que foi decisivo para isso tudo, cara, foi um programa de TV que eu tive na TV Guará. Acessa aí quem está assistindo a gente. Programa Inspirar com Felipe Mussalem. Era um programa que falava de empreendedorismo. Eu vou te ter cara de apresentador, Felipe. Meu irmão, falar para uma câmera é a pior. Era a pior. Por mais que você fale bem em público, mas você falar assim, olhando para uma câmera, sem poder buscar informação, sem poder, sabe,
Porque na oratória, para uma TV, você tem que ter uma fluidez muito grande, né? Perfeito. E, cara, foi a minha pá de cal nesse aprendizado, foi ter programa de TV. Mas isso também te credenciou como um palestrante, como alguém que... Porque tu fez PNL, tu fez Pronto, coach, como foi esse aí depois, processo? pronto, aí tu falou disso, eu já ia me esquecer de falar. Eu busquei sempre uma qualificação pessoal e profissional de todas as áreas. E aí um grande amigo, Lula Filho, por acaso... Tivemos a grande honra também de E aí entrevistá-lo. Lula Filho, em 2008, ele disse, cara, eu Fera. fiz um curso Muito bom, viu? que, cara, aprendi muito sobre... Aí falou, PNL, coaching, tudo, aí me falou, coach, no Rio de Janeiro, INAP, Instituto de Neurolinguística Aplicada. E aí eu fui fazer esse curso. E aí eu descobri o universo do comportamento humano através da PNL de segunda geração. Porque a PNL, ela busca Programação. neurolinguística. Neurolinguística. PNL, eu sou master em PNL, Sim. porque assim, programação neurolinguística. Tentando explicar, todos nós somos programados Nossas crenças. Tudo. para pensar pelas nossas crenças, nossa criação, nossas quedas. Isso tudo fez uma programação na nossa vida. Perfeito. E nem sempre a forma com que a gente age está de acordo com essa programação. Então, o estudo de PNL, ele busca equilibrar o que você pensa do que você faz. Então, regime. Eu sei que eu tenho que fazer o regime, mas o meu comportamento não está alinhado com o que eu penso. Perfeito. Eu preciso pensar melhor na hora de falar, para falar menos bobagem. E isso não está alinhado. Então, a PNL, ela te dá técnicas de você equilibrar isso. Ela te ensina a pensar sobre o pensamento. Cara, é muito massa. Não envolve religião. Eu acho legal. Inclusive, só fazendo aqui um parênteses, inclusive, muitas técnicas de PNL, mesmo não envolvendo religião, são bíblicas. Provérbios e muitos outros textos a gente vê a semelhança. De você pensar sobre aquilo. Perfeito. É o que tem de mais interessante sobre PNL. Como é que uma das PNLs de segunda geração, que são os novos autores, eu vou te dar um exemplo. Um cara, eu me esqueci o nome, porque são tantos autores, Sim. que eu posso cair na besteira de tentar falar um nome aqui para parecer que eu sei, assim, Robert Dilts. Não sei se foi ele. Cara, ele olhou uma pata branca caminhando com os patinhos atrás dela. Gravou essa informação. Num determinado momento, ele botou uma bota branca e caminhou, e os patinhos seguiram a bota branca. E aí ele pensou, se esse padrão de comportamento pode mudar, porque eles estavam seguindo a mãe, e eles acham que estão seguindo a mãe, se a cabeça pode fazer isso, ela pode fazer qualquer coisa. E aí, a partir daí, nasceram vários estudos, até mesmo o efeito placebo de um remédio. Perfeito. Tipo assim, dividiram a população em duas para fazer um teste de remédio de queda de cabelo. E aí, para um grupo, eles deram um remédio em teste, e para o outro grupo, eles deram um efeito placebo. Aquele grupo que teve o efeito placebo, cerca de 30% das pessoas tiveram uma melhora no crescimento do cabelo. Então, peraí, só porque as pessoas acreditam que aquilo vai funcionar, aquilo funciona. A religião chama de fé. Só pelo fato de eu acreditar naquilo, aquilo funciona na minha vida. Então, por que eu não acredito nas coisas corretas? Por que eu não acredito que eu vou conseguir? Por que eu não acredito que é fácil? Por que eu não acredito que eu vou passar? E aí a PNL, ela estuda justamente essa conexão do efeito placebo. Então é isso. E isso é muito bom para a nossa vida, você saber como é que tua cabeça funciona. Além de ser ciência, é algo que é comprovado na Bíblia e de fato é aplicável e de fato é verdade. É verdade quando você aplica esses conceitos que são bíblicos, que são hoje testados de forma na neurociência, é muito viável para a gente evoluir. E aí você se conhece melhor. E daí você se conhece, você sabe dos seus limites,
você sabe de como você vai se comportar numa situação X, numa situação Y. Somos seres humanos, a gente foge da curva certas vezes, a gente é desalinhado. Porém, quanto mais eu me conheço, mais alinhado eu tenho condição de ser. Então, se eu tenho que acordar às 5 horas da manhã, eu faço uma escolha porque eu quero acordar às 5 horas da manhã. E não, oh meu Deus, eu não consigo acordar. Então, tudo tem a ver com o atingimento de resultado que você espera. E isso é muito legal na PNL, no coach e toda essa gama de conhecimentos hoje que estão disponíveis aqui na rede social. Saber filtrar direitinho é muita coisa legal. Tem sim muita coisa legal. Show de bola. Felipe, a gente percebe que tu tem uma trajetória muito focada em estudar, capacitação sempre buscando aprender, uma vida empreendedora. Não tinha nem o porquê entrar na área pública, mas como você falou, eu quero entrar na área pública para poder ajudar mais pessoas. Como foi essa pivotada de empreendedor e, poxa, agora eu vou também entrar na área pública? Pois é, Os bastidores. O desafio é esse, porque chega um momento em que a gente faz um bem, eu quero fazer um bem, eu quero capacitar pessoas, eu quero desenvolver a minha classe, eu sou empresário e tal, mas chega um momento que, para onde eu vou agora, né? Eu quero fazer mais. E aí, os bastidores foi o seguinte, eu enquanto presidente da Associação Comercial... Isso em que ano? Na campanha de 2020. Certo. Campanha de 2020. Na verdade, campanha de 2016, eu já era envolvido com a associação comercial. Na campanha de 2012, eu era presidente da AGE. E aí, eu assumi um desafio. Era de entregar aos candidatos a demanda da classe empresarial. Então, eu me lembro que, quando eu era presidente da AGE, foi a campanha eleitoral de prefeitura. E aí, o candidato Castelo era candidato à reeleição. Ele tinha o Edivaldo Holanda, Elisiane Gama. Eu me esqueci o nome do outro candidato. E aí nós fizemos 4 cafés. Eu acho que foi ministro da Educação maranhense, Gastão Vieira. Sim. Nós fizemos 4 cafés com esses 4 candidatos para conversar sobre as nossas demandas para eles, para que eles pudessem colocar no plano de governo. Então, o jovem empresário quer isso, quer menos impostos, quer tal projeto e beleza. Aí 2016, eu, presidente da Associação Comercial, 2018, chamamos os candidatos ao governo do estado, entregávamos uma carta de pedidos. E aí em 2020, o então deputado Eduardo Braide era candidato à prefeitura. Perfeito. Ele foi chamado pela classe e foi entregue para ele um documento com vários pedidos para a Prefeitura de São Luís. E o pedido que eu mais defendia era a criação de uma Secretaria de Indústria e Comércio na Prefeitura de São Luís, porque eu, enquanto empresário, enquanto presidente de entidade, eu não tinha com quem conversar na Prefeitura. Não tinha uma secretaria que tivesse aderência ao que a gente fazia. E aí foi pedido para ele. Sim. E ele colocou no plano de governo dele, criação da Agência Municipal de Desenvolvimento Econômico e Social. Ele colocou como meta de governo. E aí, então, ele venceu, se eu não me engano, dia 29 de novembro, ano da pandemia, 2020. E aí ele me ligou no dia seguinte. Venci a eleição e eu quero tua ajuda, dentre tantas outras, eu quero tua ajuda para trazer as demandas da classe empresarial para a gente fazer a transição. E aí eu participei da transição, sendo esse elo de conexão com a classe produtiva e o então prefeito eleito. E aí ele assumiu dia 2 de janeiro. Aí dia 7 de janeiro ele criou a agência, 7 de janeiro de 2021. Ele mandou o projeto de lei e criou a agência. Aí dia 8 ele me ligou. Preciso falar contigo. Aí eu fui lá, eu já imaginava, aí ele me convidou. Quer ser o primeiro presidente da agência? Caramba. Aí eu falei, cara, primeiro que ninguém diz não para um prefeito, é impossível. E aí eu disse, cara, eu topo porque esse legado na Prefeitura de São Luís ele vai aumentar exponencialmente. Sim. E aí eu topei o desafio, assumi a agência dia 1º de fevereiro daquele ano e estou lá até hoje, desenvolvendo projetos
pautados em 3 pilares. Quais? Capacitação empreendedora. Então, a gente capacita mais de 10 mil pessoas por ano nas nossas salas do empreendedor. Capacitação empreendedora. De diversas áreas. Eu capacito manicure, pedicure, boleira, salgadeira. Isso a nível municipal. Municipal. Então, eu capacito pizzaiolo para fazer um trabalho, ou seja, eu ensino o pizzaiolo a fazer a pizza, mas eu também ensino ele a montar uma pizzaria. Então, eu ensino a mulher a fazer o design de sobrancelha, mas eu também ensino ela a fazer um estúdio de sobrancelha. Todas as nossas capacitações ao final do ciclo, que envolve capacitação técnica e empreendedora, recebe um kit para começar a trabalhar. Então, a moça lá que fez o curso de depiladora, ela vai receber a espátula, a cera, o que ela precisa para fazer a primeira depilação dela, né? O projeto ele prevê isso. E aí eu tenho muitos anjos que apoiam, Banco Itaú, CEAP, Microcrédito, Banco do Nordeste, que apoiam as nossas iniciativas. Esse é um pilar. O segundo pilar é capacitar pessoas para o mercado de trabalho, porque a gente sabe que montar negócio não é para todo mundo. Tem gente que não vai montar um negócio e está tudo certo. Então, a gente precisa capacitar essas pessoas para o mercado de trabalho. E o terceiro pilar, fomento ao empreendedorismo, capacitação empreendedora, que é trabalho e renda. E o terceiro pilar, empreendedorismo dentro das escolas. A gente tem 5.080 alunos da macro-região da cidade operária trabalhando em empreendedorismo dentro da escola como disciplina curricular. Cara, fantástico. Esse projeto, ano que vem, vai para mais 7.000 pessoas e, aos poucos, a gente vai dando para os alunos da rede municipal a noção de empreendedorismo. E o outro foco que a gente tem é desburocratizar a atividade empresarial. Desburocratizar a vida do empresário Poxa, isso é bom que é tudo tão difícil, que tudo demora tanto, todas as licenças. Então, a gente atua muito forte dentro das secretarias finalísticas da prefeitura, que é meio ambiente, vigilância sanitária, urbanismo, para a gente melhorar esses processos. Por que Brade é tão querido? Por que Brade é tão querido no Maranhão? Por que Brade é tão querido em São Luís? Por que Brade é tão falado e é tão querido no estado do Maranhão? Que fenômeno é esse? Porque ele é um baita de um gestor e ele dá resultado. O time da prefeitura é um time 99% técnico. Então, ele dá resultado porque ele tem um time técnico trabalhando sem conchavos, sem manha e dando muito resultado. E isso todo mundo olha. Impressionante. E pelo fato de todo mundo olhar, ele meio que mudou a lógica política da cidade. Ele não tem intermediário na comunicação dele com o povo. Ele está na rua, ele está na casa, ele está no show, ele está no evento, ele está inaugurando. Ele está o dia todo. É um sacrifício conseguir falar com ele. Porque todo dia tem entrega. É porque é lá que ele gosta de estar, sabe? E hoje o povo fala com ele sem intermediário. Todo dia eu recebo alguém que diz assim: Felipe, eu falei com o prefeito e ele ficou de resolver isso para mim. Eu falei com o prefeito, tá aqui meu currículo, ele disse que tu vai arrumar um emprego para mim. Então, todo mundo diz: eu falei com o prefeito, eu falei com o prefeito. Então, ele não tem intermediário, atravessador nessa comunicação. Eu fico impressionado porque é de cidade em cidade, das 217 cidades, São Luís hoje ele se tornou um espelho para o Maranhão. E algo que impressiona demais. Então, o fato que tu tem trazido para a gente hoje é, de fato, ele colocou pessoas técnicas. Além disso, há uma seriedade muito grande no trabalho dele e parece que todo o tempo ele está trabalhando. Uma coisa que a gente diz que ele tem 2 corpos, enquanto ele tá num, o outro tá carregando. Ele tá na tomada, aí depois ele troca. Porque eu não sei, cara, desculpa te interromper, a gente estava inaugurando a Galeria Trapiche sexta-feira passada, sim. Um complexo gigantesco lá no centro. A gente estava no evento, o cerimonial dele já mandou o convite para um outro evento de manhã, 9 da manhã. Era 7 da noite. Aí eu até brinquei com a colega secretária, chefe do cerimonial. Eu falei: Luciene, nós ainda nem saímos daqui. Já tem outro amanhã. E é assim. Ele não para. Não sei como é que ele consegue, mas ele não para. Por trás de um grande líder tem
uma grande equipe Tem, também. como ele diz, ninguém faz nada só. Me fala um pouquinho sobre a equipe de secretários, já que tu pode falar com... Cara, os colegas, assim, nós somos 30 secretarias, dentre órgãos, autarquias. A minha secretaria, a agência é uma autarquia, né? Ela não é uma secretaria municipal. E assim, ele por ter essa característica confiável, por ter essa característica de gestão, ele inspira muita confiança. Então, um cara que tem Azzolini como secretário da Fazenda. Azzolini foi secretário da Fazenda do Estado. Azzolini, altamente capacitado, é um cara de 80 anos, assim, um cara altamente técnico que andou em diversas instituições públicas, secretário da Fazenda. Um cara que tem Simão Cirineu, secretário de Planejamento, que foi secretário de Planejamento de São Paulo na gestão de Zé Serra, sabe? Um cara que já foi no Ministério do Planejamento. Ele está aqui como secretário de Planejamento do município. Um cara que tem Kátia Bogea como secretária da Fundação de Patrimônio. A mulher é a maior autoridade de patrimônio mundial do Brasil. Ela foi presidente do IFAM Nacional. Ela está aqui na prefeitura. Cara, sem falsa modéstia, eu vou me colocar nesse jogo, porque eu sou empresário. Depois desse currículo todo. Eu sou empresário, eu fui presidente da associação comercial, eu tenho uma simpatia da minha classe, a minha classe confia em mim e eu confio no prefeito. Sim. Então, assim, eu fui uma indicação validada pela minha classe para estar lá. Então, dentre tantos outros, secretários de carreira, a nossa secretária de urbanismo, ela é da prefeitura há mais de 20 anos. Ela é da Secretaria de Urbanismo há mais de 20 anos. A nossa secretária de Meio Ambiente, ela é de dentro da prefeitura, advogada, super capacitada. O nosso secretário de Administração, ele é concursado da prefeitura há mais de sei lá quantos anos, Otávio. Então, são pessoas que conhecem profundamente da prefeitura, dos desafios que a gente tem para vencer, e estamos lá, sem indicação política. Indicação política é importante, porque todo político... E entendam, né? Fazer política é a gente dar para receber. Perfeito. É eu te dizer assim, cara, eu apoio aqui o teu projeto, mas eu também quero apoio para o meu projeto. Perfeito. E isso é política na sua mais bela essência. Então, ele precisa fazer política, mas a gente está aqui técnico, a gente está aqui fazendo o que a cidade precisa fazer. É por isso que as obras, elas têm tanta qualidade. Davi, rápido demais, cara. Secretário de Obras, é uma potência. O cara morou mais de 10 anos nos Estados Unidos, engenheiro, várias experiências internacionais. Tá aqui, quando ele coloca uma manta asfáltica por baixo do asfalto, lá no shopping da ilha, que há anos que aquilo ali estoura, ele sabe o que ele está fazendo e nunca mais aquilo ali vai ter problema. O cara que faz um elevado em 4 meses, como foi o elevado da cidade, aquilo ali tem os recursos de construtivos mais modernos, mais atuais que a gente pode ter para não dar problema no futuro, como a gente está tão acostumado a ver. São Luís precisava de uma pessoa assim. São Luís hoje está cara de cidade grande. A pessoa vem e todo mundo está vendo. Talvez é por isso que ele esteja tão falado fora. Hoje sai um ranking dos 100 políticos mais influentes do Brasil. No ranking de 100 políticos só tem 5 prefeitos. Ele está entre 5. Ele está lá. Ele está lá. Então, o cara que ele tem uma leva, ele faz parte de uma leva de prefeitos muito compromissados que ganharam a reeleição agora com 70%, 80% das intenções de voto. Ele ganhou com 70%, né? Então, é uma safra nova de políticos que estão invertendo o jogo. Eles não estão tendo intermediários, eles estão se comunicando direto com o povo, e o povo está vendo. Você nunca vai ouvir alguém dizendo que vota em Braide porque tem benefício. Sim. Ou porque pegou uma obra, ou porque é um empregado da prefeitura, ou porque ele tem algum interesse pessoal naquilo. Nunca ouvi e certamente nunca ouviremos que alguém vota nele por causa de outro assunto que não seja ele está fazendo o que a cidade precisa. E de fato não à toa que todos estão reconhecendo. É unanimidade as pessoas reconhecer, virem aqui em São Luís, obras feitas com qualidade e com
uma tempestividade muito rápida, uma tempestividade correta. Poxa, eu vou me comprometer de entregar então tal período e a obra sai em tal período. Eu vou colocar um secretário na educação que vai de fato dar conta do recado. Vou colocar aqui o Felipe Mussolini de fato vai dar conta do recado. E como que é ele com vocês? Ele cobra vocês, ele tá também todo o tempo. Porque ele colocou pessoas altamente técnicas. A parte boa é que a gente tem muita autonomia. Sabe, eu não preciso ficar o tempo todo perguntando, prefeito, o que é que você acha disso? Prefeito, o que é que você acha disso? Importantíssimo. Autonomia, aí eu faço, dou uma ligada, prefeito, eu vou ter sei lá, o Itaú vai estar aqui e eu quero que o senhor receba o Itaú porque ele é patrocinador dos meus projetos. Beleza, ele vai receber o Itaú. Então a gente tem muita autonomia para fazer. Essa é a parte boa. A parte desafiadora, cara, é porque ele não esquece de nada. Eu não sei como é que ele consegue. Cara, o telefone toca, eu já penso assim, meu Deus, o que é que eu esqueci de dizer para ele? Sabe? Tremo nas bases, porque ele não esquece de absolutamente nada do que a gente fala, do que ele pede pra gente e do combinado. Se ele diz assim, cara, eu preciso falar com tal empresário porque o viaduto da Forquilha vai passar na porta dele e eu preciso sentar com ele para discutir isso com ele. Cara, amanhã ele vai cobrar a gente se eu já falei com o empresário, sabe? Ele não esquece. Ele diligencia. E eu não sei como é que ele consegue lembrar de tanta coisa. E Felipe, a gente percebe que parece que são muito semelhantes, né? A dinâmica de administrar a área pública, a área privada. Mas às vezes eu percebia, pelo menos é uma análise pessoal, que há um descaso a nível nacional. Você vê que o empresário ele leva com muito mais seriedade a empresa privada do que um político, a área pública, algum órgão. E o que eu percebo é que o Brad, ele trouxe essa mentalidade, esse mindset, essa mentalidade de um empresário da área privada. Ele teve experiência com a área privada, como foi que ele conseguiu trazer essa mentalidade para a área pública de alguém que, poxa, ele cobra vocês, ele trabalha como se ele fosse um empresário de uma área privada, que ele tem que ter ali o lucro, tem que ter resultado. Ele diz sempre que se o poder público não atrapalhar, já está fazendo um grande negócio. Perfeito. Então ele faz de tudo para o poder público não atrapalhar. Então se uma obra termina rápida, é para ela causar menos transtorno. Por que a obra da prefeitura é rápida? Porque a prefeitura paga em dia. Se paga em dia, a construtora termina a obra. Perfeito. Só paga se fizer. Então tem a própria qualidade da gestão que é impressa em tudo. Pô, a prefeitura já reformou mais de 200 escolas. Se você for ver a escola ela é uma reforma de qualidade. Por quê? Porque ele tem essa capacidade de gerir e ele não quer meia boca. Ele diz assim, eu não tenho como fazer o maior, mas eu tenho como fazer o melhor. E ele pede isso sempre, seja no carnaval da cidade, que a gente faz a cidade do carnaval. A minha secretaria, ela administra, em parceria com a Blitz Urbana, toda o que tem de empreendedorismo no espaço. Legal. Então, se tem food trucker, se tem churrasquinho, se tem vendedor de bebida, a gente faz o edital, a gente cadastra as pessoas, a gente dá assistência técnica para o negócio, a gente capacita, a gente tem um pré-evento, pós-evento, a gente mede quanto que eles venderam para a gente saber quanto de renda que a gente conseguiu gerar no evento público. A gente tem toda uma pegada, por quê? Porque ele diz, eu não tenho como fazer o maior carnaval, mas eu quero fazer o melhor carnaval. E ele diz isso para todo mundo, então ele fala para o secretário de segurança, Marcos, eu quero a melhor segurança. Secult, eu quero o melhor ambiente. Eu quero o melhor palco, eu quero a melhor venda lá dentro, a melhor internet para os usuários. Então, essa é a busca constante dele. E a gente tem isso como ordem. Então, é a cultura que ele desenhou, é uma cultura de trabalho, de excelência. É a cultura. Nós vamos fazer aqui eu poderia disciplinar o food trucker, disciplinar, sorteia, bota todo mundo lá para vender seu sanduíche. Perfeito. Mas não, isso não é ter o melhor. O melhor é a gente chamar essas pessoas, é a gente capacitar, a gente melhorar a qualidade do produto delas, é a gente melhorar a vitrine. Cara, um evento público que a gente fez, tinha um cara que vendia cachorro-quente, vendia hambúrguer, que não estava sendo legal a venda dele. Ele estava se reclamando. Aí a gente olhou para o negócio dele, estava meio apagado diante dos outros trailers.
Cara, a gente chamou ele, disse, pô, faz um investimento aqui de R$ 500, compra um quadro, um painel de LED, compra um quadro brilhoso e bota no teu estabelecimento. E ele foi lá, botou e conseguiu virar o jogo. Então, a gente tem como fazer o melhor. Então, seria mais fácil o poder público colocar os ambulantes lá de qualquer jeito. Mas não, a gente vai atrás de fazer um colete, a gente vai atrás de oferecer uma internet boa para ele conectar a máquina de cartão de crédito, a gente coloca os ambulantes dentro de um cercado para dar segurança para eles. Comércio Legal é o nome do projeto. Essa galera já foi na Blitz Urbana, já fez o cadastro, já participou de uma qualificação de manuseio de alimentos, aí a gente chama vigilância sanitária. Como é que a gente melhora o manuseio de alimentos, o que pode, o que não pode. Então, a gente está fazendo de tudo para cumprir com a promessa dele de fazer o melhor carnaval. Caramba. Do jeito que eu tô fazendo isso, a cultura tá caprichando no palco, a segurança... algo cultural, né, Felipe? Quando É o que ele cultura, pede. todo mundo ele entende Cara, já o modelo de No aniversário da cidade, da mentalidade da galera. no aniversário da cidade, tava tudo pronto. No primeiro dia, o prefeito foi para frente do palco, aí tinha uns casumbá assim no palco, aí ele olhou e disse, não, isso tem que subir um pouco. Sabe? O palco colorido, lindíssimo, lá vai subir andaime. Sempre para excelência. É uma busca constante. Lá vai subir andaime para subir o Casumbá, porque o Casumbride, né? Brinca, porque o Casumbride mandou subir, porque é o que ele busca o tempo todo e a gente está muito imbuído disso. Colocar essa cultura de excelência, vocês hoje fazem tudo com excelência, porque virou algo cultural. Vai no Trapiche Santo Ângelo, que foi inaugurado semana passada, Sim. na frente do terminal de integração, e tu me diz, nem parece que você tá em São Luís. São Luís, cara, eu tava pegando, assim, a gente vê os detalhes, né, aquela entrada de São Luís, assim, as pessoas que chegam ali, a pessoa fica vislumbrada. O terminal da cidade, o paisagismo. Cada detalhe. Isso aí, de fato, se fôssemos falar mais sobre esse assunto, a gente levaria até mais tempo, porque é muitos detalhes. Mas, assim, eu queria agora falar contigo um pouquinho sobre o teu lifestyle e um pouquinho sobre como que o Felipe Mussalem dá conta de tantas coisas com excelência, de estar nos compromissos, de estar em agendas que não vão trazer, talvez, nem, digamos que, algo... sabe, como vai aumentar teu lucro, por exemplo, mas tu está lá com o propósito. Eu vejo que tu está em várias frentes, com excelência. Me conta um pouquinho agora da tua rotina, do teu lifestyle, a hora que tu acorda, a hora que tu vai dormir, um pouquinho sobre quem é o Felipe, o que ele faz, como é que ele consegue, o que ele come, onde ele mora. Onde ele mora. Cara, é difícil, mas são escolhas que eu faço com a maior satisfação do mundo. Então, eu acordo cedo, todo dia, não importa a hora que eu durmo. A gente conversou cedinho, não foi? Foi. Eu te mandei mensagem, não era nem 6 horas. Eu tava na academia, né, nessa hora. Eu vou pra academia todos os dias, de domingo a domingo. Que horas? 5:30 da manhã. Eu acordo às 5. Todo dia, sagrado, independente da hora que tu dormir. Independente da hora que eu durma. Sábado, eu acordo às 4. Eu achei que sábado eu acordo às 6. Não, eu acordo às 4. Como que é isso, Felipe? Porque eu corro. Meu lifestyle é de corrida. Minha skin é de corrida. Cara, eu inventei há 3 anos atrás de começar a correr. E aí viciei nessa porra, desculpa o palavrão. Emagreceu mais? 10 quilos. Porque eu vi aqui, quando eu fui pesquisar aqui algumas coisas sobre você, eu vi uma foto mais redondinha, sem barba. Emagreci 10 quilos. Eu acordo todos os dias, aí dia de segunda, quarta, sexta e domingo, eu vou pra academia. Treinar fortalecimento. Puxar ferro. Terça, quinta e sábado, eu corro. Sábado, eu faço o famoso longão. Que aí eu corro altas distâncias, né? 16, 18 quilômetros. E aí eu tenho que começar mais cedo. Por isso que sábado eu acordo às 4. Eu não saio sexta à noite, porque eu tenho que acordar cedo sábado. Então, assim, eu acordo muito cedo, faço minha atividade física logo muito cedo. Então, 7 horas da manhã, eu já estou livre desta obrigação. Então, eu dou conta porque tudo que eu me propus a fazer, para mim, é uma obrigação. Então, quando eu comecei a correr, eu tinha uma meta, eu vou correr meia maratona. Em 6 meses, eu corri minha primeira meia. Caramba. Ao longo desses 3 anos, eu já corri 5 meias maratonas
E estou começando com um ciclo agora para maratona completa, 42 em agosto do ano que vem. Então, assim, é essa busca pela disciplina, porque eu acho que isso me modela para o resto do meu dia. Eu não atraso nenhum compromisso. Eu percebi. Não atraso nenhum compromisso. Eu digo para as pessoas, se eu chegar atrasado, chama a polícia, porque eu morri e alguma coisa aconteceu comigo. Tu arrisca a tua agenda, o teu tempo de fato. Eu só coloco prioriza. nela o que eu vou conseguir. Eu não dou jeitinho. Ah, tipo, marquei contigo 4h30 aqui e marquei um compromisso 5h30. Não. Se eu marcar um compromisso aqui hoje, vai ser a partir de 7. Porque eu quero estar aqui tranquilo, 100% contigo. E tu conseguiu imprimir isso na tua equipe, nas empresas? Aí eu tenho Porque um o puta líder- time, né? Eu tenho uma estrutura nas 4 unidades escolares de diretor de unidade. Então eu tenho uma diretora em cada unidade escolar, nós temos 4 escolas, que toca a escola. Então eu administro gestão de pessoas e departamento pessoal, o meu irmão administrativo e financeiro. A gente tem uma reunião por semana em cada unidade, e o resto eu estou em qualquer lugar. Então, de manhã eu acordo, posso ir para o Ágape, aí de tarde eu vou para o Objetivo, aí teve uma reunião da prefeitura, aí eu saio e vou para... Eu não ando com motorista, eu ando dirigindo, porque eu tenho um motorista na prefeitura, mas eu deixo o motorista dedicado à minha secretaria, eu não tenho motorista pessoal, porque cada hora eu estou num canto. Então, esse compromisso aqui eu entendo que é um compromisso de associativismo, Sim. mas eu estou vindo de um compromisso agora da prefeitura e talvez já já eu vá para uma formatura de ABC da minha escola. Caramba. Então, eu tenho diversos papéis que não me permitem eu ter um motorista público para me atender. Então, eu marco tudo cronometrado na minha agenda. Parabéns. Aí tem um problema, né? Nem sempre dá certo. Qual é o problema? É que se a coisa depende de mim, ela demora. Se tu quiser falar comigo, tu só vai conseguir talvez semana que vem. Se eu tenho um funcionário querendo tratar comigo alguma coisa, eles talvez eu só tenha agenda semana que vem. E tu arrisca a tua agenda. Respeito. É o mínimo que eu posso fazer por mim, né? Então, se a coisa depende de mim, ela demora, sabe? Demora para eu concluir, porque eu tenho que ter algum momento, tipo assim, hoje eu não tenho nada à noite. Então eu vou atualizar o meu e-mail que está há 2 dias para atualizar. Eu não durmo sem nenhuma mensagem. Eu não durmo com mensagem por responder no WhatsApp. Cara, parabéns. Não durmo, eu respondo todas. Nem que eu diga assim, amanhã eu vejo. Mas ninguém fica sem resposta minha. E às vezes demora. Tipo, eu tô há 2 dias para liberar uma rescisão e tá no meu e-mail, eu não consegui ver. Então aquilo que depende de mim, a parte ruim é que demora um pouco. Uma pessoa veio pedir reunião comigo amanhã. Eu falei, cara, amanhã eu não posso, nem sexta eu posso. E como se trata de um projeto novo, ela tá querendo me apresentar um projeto novo, eu pedi pra gente deixar para fevereiro. Porque eu não tô na vibe de criar projeto novo agora em pleno 15 de dezembro, né? Sim. Então, se tem que sentar comigo para conversar, as coisas podem demorar um pouquinho. Cara, É a parte ruim. parabéns, parabéns. E eu fico feliz como cidadão que tem uma autoridade com toda essa bagagem, mas com toda essa cultura e com essa humanização que tu tens, cara. Esse compromisso, porque por mais secretários assim, por mais pessoas assim na nossa cidade, no nosso estado, eu acredito que o Brasil ele precisa de profissionais qualificados em cada área. E hoje nós maranhenses, na verdade, a gente está vendo como o São Luís está avançando, porque não à toa foi escolhido a dedo pessoas muito profissionais, pessoas que são dignas, pessoas que realmente têm uma história, mas que têm uma cultura de excelência diária. Porque muitas vezes é muito fácil. Eu já construí isso, isso e isso. Sim, mas hoje tu parou no tempo, hoje tu não está mais avançando. E todos vocês, pelo que tu tem me falado, continuam galgando esse espaço, tendo essa disciplina. O Jim Collins, em Empresas Feitas para Vencer, ele fala sobre o líder nível 5. Ele fala muito sobre a disciplina. O líder precisa ter uma autodisciplina. Eu concordo, agradeço as palavras. Sim. E isso é muito desafiador para
todo cara de alto escalão, né? E eu tenho um nível hoje, né? Porque assim, é o paradoxo do CEO. Quando a gente chega num nível, né? Assim, para que eu recorro, sabe? Eu tenho um professor que quando ele tem um problema, ele fala com o coordenador. O coordenador tem um problema, fala com a diretora pedagógica. A diretora pedagógica tem um problema, fala com a diretora da unidade. A diretora da unidade, quando tem um problema, fala comigo. E eu, quando tenho um problema, eu falo com quem? Sabe? Eu não tenho com quem falar. E tudo isso que eu faço é uma maneira de eu me preparar para esses desafios. Então, assim, se eu acordo 5 horas da manhã, 4 horas da manhã para correr, cara, eu tô correndo ali porque aquilo ali tá me ensinando a ter disciplina, a ter foco, a vencer obstáculos, a desafio. Porque quando dá, é difícil demais, é difícil demais. Mas quando eu consigo 7 horas da manhã, 8 horas, começar o meu dia sabendo o que eu fiz por mim, é muito mais fácil fazer por todo o resto. Perfeito. Pela minha esposa, pelos meus filhos, pelos meus funcionários. São 300 pessoas que dependem de mim, diretamente. Então, é isso, né? Eu vi uma matéria na Exame dizendo que triatlon era o novo MBA dos executivos. Eles estavam optando e se vencer no desafio do triatlon, por conta dos aprendizados que eles têm, do que voltar para uma sala de aula teórica. E é muito disso, né? Essa disciplina, essa... Sabe? É acordar cedo, é fazer... Eu brinco dizendo que criança faz o que quer, adulto faz o que tem que ser feito. Sim. Então, assim, se eu me proponho a fazer uma corrida, se eu me proponho a abrir uma nova escola, se eu me proponho a aceitar o desafio de ser secretário municipal, cara, o mínimo que todo mundo espera é que seja bom. É o mínimo. Foi de bola. Filipão, já chegamos no final, esse podcast passou rápido, muito conhecimento. Pô, cara, eu quero assistir. Superou minhas expectativas. Agora a gente vai degustar aqui, ó. Desafio. Olha só, degustar aqui o Royce. Valeu, Gustavo. Degustar aqui o Royce. Eu queria que tu mandasse uma mensagem final para essa câmera aqui, não só para a classe empresarial, mas para os maranhenses, que de alguma forma tu tem impactado. Uma frase que tu me falou, Gustavo, ainda tem muitas pessoas que precisam ser impactadas pelo que nós fazemos. Por isso que eu gosto de vir em alguns eventos. Eu te conheci, tá com pouco tempo, e eu disse, cara, é um cara que eu preciso convidar para o podcast. Quando tu aceitou, eu fiquei muito feliz porque quantos empresários no interior, meu principal business é viajar nas cidades do Maranhão, palestrando, levando oratória, levando alguns temas que, inclusive, tu também tem muita propriedade. E eu vejo como nós, empresários do interior, a gente precisa dessa conexão com o pessoal da capital. E hoje eu vejo que o teu trabalho tem ido muito nos interiores, tu tá indo na cidade de Rosário, em outras cidades, e eu acho que isso é fantástico, de uma humildade grande. Então manda uma mensagem para essa galera do Maranhão, que hoje tu tens impactado, e eu creio que Deus vai te proporcionar impactar ainda mais. Deus Amém, se Deus quiser. Cara, é assim, diante de tudo isso que a gente conversou aqui, se a gente pudesse, vocês que estão assistindo a gente aí, puder tirar 1%, trazer para sua vida, eu acho que a gente cumpriu nossa missão aqui. Então, pega aqui essa hora inteira que a gente falou aqui, 60 minutos, tira 1 minuto, 2 minutos e diz assim, cara, eu vou adotar isso para minha vida. Pô, tá valendo. Aí eu acho que a gente cumpre a missão de tentar ser exemplo, porque esse papel é difícil. Então, a dica aí é tipo um pedido, não é nem dica. Pega, sei lá, diante de tudo que a gente falou, pega 1 minuto, 2 minutos e assume aquilo como teu. Eu acho que vai ser legal. Irmão, tamo junto, viu? Valeu, cara. Obrigado. Que Deus abençoe. Pessoal, até a próxima. Valeu!